Olá pessoal, esse é um vídeo muito bacana que eu quero que vocês vejam a introdução da e-collar para um cachorro. Essa é aberta, ela tem 5 meses, eu já atendi ela algumas vezes desde quando ela é menorzinha e no contexto de família dela, ela tem que aprender a conviver com 2 outros cães. A Berta é a típica vira-latinha agitada, super excitada, com personalidade forte, que tende a protestar diante de elementos de controle, que no caso a guia normal representa isso para ela. Então, quando você tem um filhote ou qualquer cão de qualquer idade que resiste um pouco à guia, isso exige um pouco mais de você. Uma série de outras associações que você tem que fazer e controlar o impulso do cão nesse sentido é uma coisa extremamente importante, porque você tem que poder avaliar até onde a sua intervenção física de fato faz efeito. Eu sugeri para a Cláudia, a tutora da Berta, utilizar a e-collar, porque eu acho que no caso dela em específico, a e-collar vai ser de extrema utilidade e vai ter um resultado muito mais rápido nos treinos da Berta. O que vocês estão vendo aí, gente, é um comportamento de calma e tranquilidade. Essa é a primeira vez que ela está usando a ferramenta e eu estou dedicando um tempo para instruir a tutora da Berta a como fazer esses treinos com ela, junto com a e-collar. Então agora vocês vão ver que eu vou pegar a guia e eu vou começar a movimentar a Berta usando a e-collar como ferramenta de comunicação. Para ela, só a guia muitas vezes dificulta porque ela tende a resistir, morder a guia, se jogar no chão. É um comportamento típico de cães com essa personalidade que resistem à ferramenta em si. Nesse primeiro instante, eu não estou usando comida, eu só quero que ela faça associação. É o primeiro momento que ela vai ter a sensação da e-collar no pescoço. É um estímulo muito baixo que eu estou usando com ela. Eu quero apenas que ela perceba que o sinal da e-collar significa pare o que você está fazendo, preste atenção em mim. É isso que eu quero. Ela agora está num ambiente que normalmente ela não fica nessa área da casa e os outros cães estão ao redor dela. Então é muito importante ela ficar calma. É o que eu falo bastante para vocês, gente. O processo de socialização ele começa com o cão sabendo existir ao redor de outros cães. Eu não quero agora excitação, eu não quero engajamento dela com os outros cães. Eu quero que apenas ela saiba estar nesse ambiente sem necessariamente interagir com eles. É só isso que eu quero. Então, é muito importante vocês verem nesse cenário, isso é o que acontece nas minhas aulas a domicílio, é quando eu vou e faço esse trabalho com o cliente. Então vocês vão ver que eu vou começar a movimentar ela e eu vou sinalizar com a e-collar quando eu quero que ela pare. Eu estou usando a guia única e exclusivamente para restringir os movimentos dela, para que ela possa entender melhor o que eu quero. Então vocês podem ver que o que eu quero é que quando eu me movimente, eu quero que ela venha junto comigo, quando eu paro, eu quero que ela pare. O que vocês estão vendo dela se coçar um pouco no pescoço é natural, é a primeira vez que ela está usando, ela não está acostumada com essa sensação. Muitos cães têm essa reação no início, então não é nada demais, é simplesmente uma questão porque a e-collar toca na pele e causa uma sensação diferente. Então, vocês vão ver que eu trago ela para perto de mim e eu vou movimentar ela. O que é que eu quero? Quando eu chamo, ela tem que vir comigo. Percebam que ela ainda está um pouco perdida, ela não sabe muito ainda o que fazer e é natural para ela ficar meio confusa, mas toda vez que eu dou o sinal, ela já sabe que ela tem que levantar e vir. Então, isso é um primeiro estágio, essa é a primeira vez, ela nunca usou a e-collar na vida. Então, é para vocês verem que não existe nada de agressivo nessa ferramenta. Você pode ver que a expressão dela é tranquila, a confusão dela é simplesmente porque ela ainda não sabe o que eu quero dela. Isso é normal. Eu quis fazer esse vídeo para que vocês possam ver como que funciona esse primeiro estágio. É muito simples, eu estou numa área segura, com algumas distrações ao redor dela, mas o mais importante é ela entender com clareza a comunicação. Então, ela tende a se movimentar muito rápido, ela tende a ser muito impulsiva, então eu faço várias paradas com ela porque eu quero que ela entenda exatamente o que eu espero dela. Quero que ela venha para mim, ignore as pessoas que estão ao redor dela. Esse cenário é um cenário complexo para ela, porque ela tem a dona dela ao redor e as pessoas da família dela, além dos outros cachorros que também estão nesse mesmo cenário. Então, o que eu estou fazendo é criando movimento e criando paradas, criando movimento, criando paradas. Ela ainda não necessariamente está vindo exatamente para mim, essa é a dona dela, você viu que é um hábito dela, ela foi lá e pulou, mas faz parte do processo. Vocês estão vendo assim, apesar da dona dela não ter tocado nela, ela só levantou os braços para cima e isso muitas vezes faz com que o cão continue a mostrar esse comportamento de pular. Mas é normal, isso é uma primeira fase, a Cláudia ainda estava aprendendo exatamente o que fazer no caso dela. Então, você vê que
ela ainda não está totalmente engajada, mas no momento que eu dou o sinal, ela já sabe que ela tem que se movimentar, ela tem que olhar para mim. Esse é o primeiro passo, é assim que a gente começa a estabelecer a relação com o cão com a iColor, e eu estou instruindo a Cláudia agora como que ela pode inserir comida dentro desse contexto de treino. Então a comida sempre vem depois que o cão completa o exercício e olha para você, ou seja, ele espera o que vem depois. E tudo isso tem que ser feito com muita calma, com muita tranquilidade, para que o cão entenda passo a passo como que esse exercício funciona. Então eu estou mostrando para ela que uma vez que a Berta para, ela tem que ficar parada no mesmo lugar e tem que olhar para mim. É aí que entraria o elemento de comida, que seria a recompensa que você pode usar no processo de associação. Então, vocês podem ver que é muito tranquilo o processo, a guia no pescoço dela está servindo apenas para restringir o movimento. Como ela ainda não está acostumada com a iColor, é importante que eu tenha uma ferramenta que restrinja ela, que faça com que ela não vá para tão longe de mim. Essa guia é relativamente longa, então ela serve para fazer esses treinos também. Ela está tentando passar para uma área onde os outros cachorros estão, mas o mais importante para vocês entenderem é o seguinte: eu estou lidando com outros 2 cães que não estão tendo nenhuma reação em relação a ela. Isso é muito importante. Então, o processo de socialização ele depende de todos os elementos, todos os cães que estão envolvidos. Em particular, nessa situação, eu tenho um outro cão aí que tende a reagir um pouco mais por questões de insegurança, mas graças a Deus ele está super tranquilo, e vocês podem ver que a energia do ambiente contribui muito para isso. A tranquilidade de todo mundo e o foco na conversa que a gente está tendo. A gente está trocando informação, então os cães têm que esperar, eles têm que ficar no mesmo lugar. Por isso que eu falo para vocês, gente, bastante sobre controle de impulso, respeito de espaço, e você entender quando o engajamento com o cão é necessário e quando você tem que deixar o cão no espaço dele. Então, para ela agora, sentar e esperar. É ficar no lugar dela, esperar que eu dê o sinal para que ela venha para mim. Então, eu vou um pouco mais distante, dou o sinal, peço para ela vir para mim de novo. É muito simples, é muito parecido com os vídeos que eu faço dentro da minha própria casa. Para vocês entenderem, o meu espaço de casa é menor do que esse daí, mas qualquer espaço doméstico de vocês serve para que vocês possam fazer treinos desse tipo. Então eu usei agora, por exemplo, eu dei uma alternativa para ela que, se ela não quiser usar comida nos treinos, ela pode usar o que eu acabei de fazer, afeto físico. Também funciona. Tudo depende de cada cachorro, da motivação que cada cachorro tem. No caso da Berta, ela gosta de afeto, ela é uma cadelinha super afetiva, então isso para ela funciona. O que isso significa? Associação positiva. Então, a associação positiva não necessariamente é comida, pode ser um brinquedo, pode ser um afeto, um gesto, o que funcionar para cada cão. No caso em específico, eu estou indo super devagar, porque essa é a introdução da iColor para ela, é a primeira vez que ela vê essa ferramenta. Então é muito importante que ela crie a associação certa. Mas vocês podem ver que não existe o elemento de medo, não existe a repulsa, nem nada disso. Ela continua próxima de mim, continua dentro do contexto e não existe nenhuma tensão na guia. Vocês podem ver a minha mão como está. Eu não estou tensionando a guia em momento nenhum. Enquanto ela está perto de mim, a guia está frouxa, tranquila e relaxada. Então, só vai existir tensão na guia quando ela tentar ir na direção inversa ou se afastar de mim. Isso é o que a gente chama de colocar e retirar pressão. É assim que você condiciona a guia também. Para ela, em específico, isso é muito importante, porque ela tende a resistir muito na guia. Quando você põe a guia nela, ela se joga no chão, tenta morder a guia. Então, a iColor está servindo como um alerta para interromper esse comportamento também e para facilitar a comunicação também com a guia, não apenas com a iColor, mas com a guia. A guia é um elemento para você guiar o seu cão, para você orientar e fazer com que ele faça, com que ele ande, né, dentro do espaço que você limita. Ou até para você caminhar na rua, isso é super importante também para o cão entender como que a guia funciona. Então, durante uma aula, existe muita conversa, existe muita explicação, é muito importante que o cliente entenda o conceito e a filosofia de trabalho, entenda o que ele tem que fazer com a ferramenta, porque o grande lance desse trabalho é orientar os clientes para que eles possam fazer esse trabalho junto com os cães. O que eu estou fazendo com ela agora é, eu só desenrolei ela da guia e qualquer toque físico para ela representa afeto. Então ela é um tipo de cadelinha que, se você puder corrigir ela sem tocar nela, é melhor. Tem mais efeito do que se você fizer correção de toque. Isso depende, é muito individual para cada cão, mas no caso dela é assim. Ela sempre vai querer voltar para a dona dela natural, mas ela já não me mostra a resistência que ela mostraria
normalmente na guia. Tá vendo? Eu recompensei agora ela com um pouco de carinho e você vê que ela se joga no chão, ela é super brincalhona, ela é super novinha ainda. Então, para fazer associação com cães desse tipo, é super tranquilo. É só você ter paciência e fazer com que o cão entenda exatamente o que você quer. Você viu que no final ela pulou em mim, mas isso foi condicionado por mim. Eu criei a situação, eu criei uma certa excitação, porque nesse primeiro momento eu quero que ela associe a e-collar com coisas legais, que toda vez que eu der o sinal para ela, vai ser uma coisa positiva. Então, ela tenta ainda ir na direção dos outros cães, mas esse é o primeiro momento. O meu papel é ficar calma, tranquila, interromper quando for necessário e sinalizar para ela o que eu quero e o que eu não quero que ela faça. Você pode ver que a partir do momento que ela parou de tensionar, de ir na direção dos cães, eu soltei a pressão, agora ela fez de novo, pressão de novo, até ela parar. Quando ela para, a guia está frouxa novamente. Então, isso é um detalhe super importante para quando vocês treinam os cães de vocês. A guia, quando você faz correções na guia, você tem que fazer a correção no momento certo, existe o timing e a hora certa de tensionar a guia, a hora certa de relaxar a guia. Isso faz com que o cachorro entenda com mais clareza a sua comunicação. Então, isso é super legal, super importante. Agora eu virei a câmera só para vocês terem uma noção do que tem do outro lado. São mais 2 pessoas e mais 2 cães. Então, é um desafio grande, tem uma distração muito grande que gera muita excitação para ela. Agora, nessa segunda etapa, eu já trouxe ela para perto dos outros cães e o que eu quero trabalhar com ela é, ela tem que ficar nesse mesmo lugar, ela tem que aprender a controlar os impulsos dela e ficar aí prestando atenção em mim. Ou seja, ela está super próxima deles dois, mas o engajamento dela tem que ser comigo e não com eles. Então, isso é muito importante na primeira fase de socialização dos cães, para que eles entendam que os cães ao redor deles nunca podem ser mais importantes do que você, independente da condição doméstica, de quantos cães estejam, quantas pessoas estejam ao redor dele, o foco dele tem que ser em você. As pessoas às vezes acham que o processo de socialização envolve os cães todos soltos, todos brincando, todos fazendo o que eles querem. Eu, particularmente, acho que o processo tem que ser diferente. Ele tem que começar com controle de impulso, respeito de espaço. Cães mais jovens, como a Berta, tem que aprender a respeitar o espaço do Luke e do Dylan, que são cães mais velhos, mas e com outro tipo de energia, ou seja, eles não têm a mesma intensidade dela e eles são cães que provavelmente vão querer mais o espaço deles, eles não vão tolerar ela em cima deles o tempo inteiro, querendo interagir da maneira que ela está acostumada a interagir, até porque o pique dela é outro, ela é super jovem e mesmo quando ela se tornar uma cadela adulta, ela vai ter mais energia, ela vai ter mais pique, ela vai querer engajar de outra maneira. Então, quanto antes a gente começar a condicionar ela, melhor, e essa é a intenção. Esse é um cenário que antes não era possível. Antes eles não podiam ficar os três no mesmo ambiente porque gerava um certo estresse em relação a eles três, isso não funcionava tão bem. Então, o meu papel nesse cenário é instruir a família como lidar com essa interação, como fazer essas introduções, como lidar com a situação de distrações, quando todos estão juntos o que fazer. Vocês vão ver que o pequeno, aliás, o Luke aqui está super quietinho, mas ele é um cão mais inseguro e ele tende a latir para os estímulos ao redor dele. E a Beta, como é uma filhote, está começando a aprender esse comportamento. Então o que a gente quer aqui? Controlar o ambiente para todos. Então é importante que todos participem, que todos estejam presentes, que todos absorvam a informação, para que na hora que isso for posto em prática na rotina do dia a dia, todo mundo da família saiba o que fazer e todo mundo esteja com um comportamento e uma atitude sincronizada em relação aos cães, para que os cães possam receber a mesma informação de todos os componentes da família. Isso é muito importante, assim, é essencial, na verdade, para que o cão faça as associações certas. Não adianta uma pessoa fazer de um jeito, outra de outro. Então, no caso, essa é uma família super bacana, super disposta a fazer o melhor por esses três cães. E eles não exatamente moram na mesma casa, mas eles estão sempre convivendo juntos. E a intenção é que, ao longo prazo, eles possam conviver com tranquilidade e que essa cena que vocês estão vendo aí seja uma cena rotineira, seja isso que realmente venha a acontecer. Então, expor, muitas vezes na aula e na consulta as pessoas têm dúvida o que acontece. As aulas, elas exploram muito isso, cada ambiente, como os cães se comportam em cada cenário, a gente lida com distrações, lida com muita orientação, faz muita repetição, porque é importante que eu saia da casa da família deixando o máximo de informação possível,
para que a família entenda e possa praticar isso sem mim. O meu grande objetivo é que as pessoas tenham conteúdo suficiente, tenham orientação suficiente para que elas possam dar continuidade à educação dos seus cães, sem necessariamente ter que sempre ter um profissional junto. Então, eu acho que o grande papel nosso é instruir e educar. E vocês veem que assim, dá para ver um resultado super bacana nas aulas, você já consegue pôr em prática e materializar o que você realmente quer. Esse é o meu objetivo, é sair deixando uma nova imagem de como os cães podem vir a se comportar. Nessa etapa agora, vocês vão ver que esse é o ambiente da casa onde mais existiam atritos, porque a Berta fica desse lado de cada portão, o Luke e o Dylan do outro lado. E existia um certo estresse aí pelo portão, um certo desentendimento entre eles, mas por causa da excitação da Berta do lado de cá e a insegurança do Luke do outro lado, né? Então, o que a gente vai praticar aqui, agora que a gente já fez um bom tempo de tolerância lá fora, eu vou colocar todo mundo num ambiente onde gera mais estresse. Então, agora vocês vão ver que a reação é muito mais branda, muito mais amena, e é importante vocês verem que existem interrupções, existem correções dos dois lados, mas o resultado final é os dois cães saberem existir no ambiente que eles estão. Então, para a Berta isso é muito importante, ela aprender a respeitar o espaço dos outros dois cães do outro lado do portão, e para eles é importante também entender que não é papel deles corrigir a Berta, isso é papel de nós humanos. Eu vou tirar a guia da Berta agora, só para vocês verem que esse pouco tempo de condicionamento nela da e-collar já foi super legal para ela entender que existem limites para ela. Então, estabelecer limite é muito importante. Então, gente, eu não quero fazer esse vídeo muito longo, só queria que vocês tivessem uma noção do que acontece numa aula a domicílio e num condicionamento de socialização com cães. Esses cães são da mesma família e eu tenho certeza que eles vão se dar super bem. E eu espero ter mais notícias da Berta com a e-collar no futuro para vocês, tá bom, pessoal? Obrigada e até a próxima.